Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso assunto, geometria espacial, falando sobre os sólidos geométricos. Agora passamos para os corpos redondos, começando pelos cilindros. Um cilindro tem duas bases circulares e uma superfície lateral curva, por isso que ele é denominado como um tipo de sólido geométrico, classificado como corpos redondos. Além dele, tem o cone e tem também a esfera. Então, chama-se cilindro circular, ou apenas cilindro, a figura geométrica formada pela união de todos os segmentos de retas paralelos à reta S, conforme uma extremidade, com uma extremidade no círculo C e outra no plano ômega. Eu gostaria de corrigir um erro meu, que eu falei em um vídeo anterior falando sobre o prisma. Eu disse que existem dois tipos de prismas, e eu vou frisar isso mais na frente quando eu estiver falando sobre a classificação de cilindros. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Um cilindro, ele é o quê? Ele é essa figura onde ele tem essas duas bases circulares e essa área aqui que envolve, digamos assim, o comprimento dessas áreas circulares aqui em cima. Vamos falar sobre os elementos. Então a gente tem as bases, que são os círculos, um em cima e outro aqui embaixo. Temos esse eixo aqui, que passa pelo centro da base de cima e passa pelo centro aqui da base de baixo. Tem a geratriz, ou as geratrizes, que nada mais é do que um segmento de reta que sai aqui de um ponto na extremidade da base e vai até a outra extremidade aqui da outra base. E a altura do cilindro, que nada mais é que a distância entre as bases. Vamos então à classificação. E aqui eu corrijo que eu falei num vídeo anterior sobre prisma. Eu disse que um prisma oblíquo é quando o eixo tem aqui o eixo no centro e as geratrizes, as arestas laterais, melhor dizendo, elas não são paralelas a esse eixo. E não é isso. Na verdade, é quando o eixo não é perpendicular à base. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o eixo e, no caso aqui, é geratrizes, mas lá no prisma é as arestas. Eles não são perpendiculares à base, por isso que é um cilindro oblíquo. Já um cilindro reto é quando o eixo e as geratrizes são perpendiculares aqui à base. Então, corrigindo isso. Então, eu tenho um cilindro oblíquo, quando o eixo e as geratrizes não são perpendiculares à base. Eu vou dizer assim, um cilindro um pouco deitado. E um cilindro reto é quando o eixo é perpendicular à base, e isso significa que ele forma aqui um ângulo de 90 graus. Quando a gente fala em que é perpendicular a alguma coisa, a gente está dizendo que forma ali um ângulo de 90 graus. Vamos então à área da superfície do cilindro. A área da superfície do cilindro inclui a área das duas bases e a área lateral, que é um retângulo. Ao desenrolar o cilindro, a gente observa isso, ó. Nós temos aqui então esse lado sendo a altura, esse lado aqui do retângulo sendo a altura, e esse comprimento aqui sendo o comprimento da circunferência, ou do círculo, que forma as bases. Então, a área lateral, ela vai ser o quê? A área lateral será esse retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura. Então, a base nada mais é do que o comprimento desse círculo, então 2πr, vezes a altura do retângulo ali. Tranquilo? Já a área da base, a gente tem aqui, ó, será a área do círculo, que é πr ao quadrado. Lembrando que r nada mais é do que o raio desse círculo aqui, e π é um número irracional, onde alguns exercícios colocam uma aproximação para ele, sendo π igual a 3,14. Uma aproximação. Eu já vi exercícios colocando π igual a 3. Então, a área total será o quê? Será a soma, então, da área lateral mais a área da base,
E aqui a gente tem o resumo da área total, que é 2πr vezes H mais R. Já aqui simplificando, cortando os termos opostos, a gente tem então essa fórmula aqui. Aproveitando, vamos então falar sobre o volume do cilindro. O volume de um cilindro é denominado pelo produto da área da base pela medida da sua altura. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E a gente viu que a área da base é πr ao quadrado, então o volume fica igual a πr ao quadrado vezes h. Lembre-se sempre, né, pessoal? Aqui você tem um sólido geométrico que não faz aquele biquinho, como eu falei no começo das aulas, não faz aquele bico. E aí, para esses, a gente tem uma fórmula que é quase geral. A área da base vezes a altura. O que vai mudar é a área da base, né? A fórmula da área da base, porque aqui as bases são círculos e a área do círculo é πr ao quadrado. Tranquilo? Então dá para você memorizar a fórmula dos volumes dos sólidos geométricos dessa maneira. Os que não têm o biquinho, área da base vezes a altura. Já os que têm, área da base vezes a altura dividido por 3. Então, nessa regra, nessa dica, nesse macete, o único sólido que não vai se encaixar, que você vai ter que memorizar a fórmula dele, é da esfera, que a gente vai ver mais adiante. Então vamos ao nosso primeiro exemplo, aqui da nossa aula, que diz o seguinte. Num cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros e a altura 10. Calcular. Letra A área da base. Letra A pede para calcular a área da base. E a área da base, como é um círculo, é πr ao quadrado. Não deu valor para π, então se não deu valor para π, você deixa o π do jeito que ele está aí. Não mexe com ele. Então a área da base é igual π vezes raio. O raio é quanto? 4. 4 ao quadrado. Então vai ficar o quê? A área da base será igual a 4 ao quadrado, 16 π centímetros quadrados. Vamos à letra B. A área lateral. Lembra o seguinte, que a área lateral nada mais é do que ali a área do retângulo, quando você desenrola o cilindro. Então, quando você faz isso, você tem um retângulo, onde a sua base mede o quê? O comprimento da circunferência, que é a base do cilindro, e a altura desse retângulo é a altura do cilindro. Então, a área lateral do cilindro será o quê? O comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes a altura do cilindro. Então, a área lateral será 2π vezes r, que é 4, vezes 10, que é a altura. Então, a área lateral será 2 vezes 4, 8, vezes 10, 80 π centímetros quadrados. A letra C, então, gente, pede o quê? A área total. E a área total é a área da base mais a área lateral. E aí a gente vai observar uma coisa, que a área da base, são duas bases, né? Então aqui eu vou ter que multiplicar por 2, tá? Não podemos esquecer desse detalhe. Então a área total será 2 vezes a base, a área da base, então 2 vezes 16, 2 vezes porque são duas bases, mais a área lateral, 80, e eu esqueci o π, então mais 80 π. A área total será igual 2 vezes 16, isso aqui vai dar 32 π, mais 80, então a área total será 112 π centímetros quadrados. Vamos então à letra D, que pede o volume. E o volume é a área da base vezes a altura, gente. A área da base a gente já calculou, é 16, e a altura é 10. Então o volume será, mais uma vez eu esqueci o π, meu Deus. Pronto. Então o volume será 160 π centímetros cúbicos.
Muito tranquila essa questão, para a gente ir esquentando aqui um pouco, relembrando aqui os conceitos que a gente acabou de ver. Então, vamos continuar. Então, vamos lá ao segundo exemplo. A altura H de um cilindro é 6 metros, a altura, e o raio da base mede 2 metros. Determine, letra A área da base. Então, letra A está pedindo para nós calcular a área da base, e como é um cilindro, a sua base é um círculo, e a área desse círculo é πr ao quadrado. Então, a área da base será r ao quadrado é 2 ao quadrado vezes π. Então, a base será igual 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, 4π metros quadrados. Vamos ao exemplo B, a letra B, que pede a área lateral. E a área lateral será igual a base dessa lateral, que é um retângulo, novamente falando, é um retângulo, a sua base é o comprimento da circunferência, que é a base do cilindro, e a altura desse retângulo é a altura do cilindro. Então, a área desse retângulo é base vezes a altura. Logo, a base dele é o quê? É o comprimento da circunferência do círculo. Então, 2πr vezes a altura do cilindro. A área lateral será 2 vezes π vezes r é 2, vezes 6, que é a altura. Então, a área lateral será igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24 π metros quadrados. Letra C pede a área total. Então, a área total é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área total será igual a 2 vezes a área da base, 4π, mais a área lateral, 24π. A área total será igual a 2 vezes 4, 8, 8π, mais 24π. Então, a área total será igual a 8 mais 24, isso aqui dá 32. É a nossa área total. E agora pede o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base é 4π, vezes a altura, que é 6. Então, o volume será igual a 4 vezes 6, 24π metros cúbicos. E aqui eu esqueci metros quadrados. Então, muito simples esse exemplo. Mais um exemplo aí de aquecimento, de fixação dos conteúdos. Vamos então continuando. Dar continuidade. Para projetar um reservatório cilíndrico de volume 81 π metros cúbicos, dispõe-se de uma área circular de 6 metros de diâmetro. Então, já resolvendo aqui, se é 6 metros de diâmetro, gente, então o raio é a metade do diâmetro. Se é 6 de diâmetro, então o raio vai ser 3 metros. Qual deve ser a altura, considerando π igual a 3,14? Então, olha só, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A questão quer saber quanto é que vale a altura. Então, vamos lá. O volume eu sei que é 81 π. Igual a área da base. A área da base é o quê? É a área do círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. R é 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que será 9. Então, ficará 9π vezes a altura. Portanto, ficará da seguinte forma. 9π vezes h será igual a 81 π. H será igual a 81 π dividido por 9. Π. 81π dividido por 9π. Então, H será igual. Portanto, gente, 81 dividido por 9 é 9.
E aqui, o que a gente faz com o π? Cancela, porque aqui a gente tem uma multiplicação. Π dividido por π é 1. Então, nem houve necessidade da gente usar, né? Olha só, a gente deixou para o final, porque se houvesse necessidade, a gente só ia substituir aqui e multiplicar só uma vez. Se eu tivesse já multiplicado aqui e aqui, ia ficar muito difícil a minha conta. Então fica essa dica, tá? Não substitua logo, vá fazendo até chegar no final, porque aí pode ser que você chegue aqui, ó, e cancele, e aí fique mais fácil a sua conta. Então aqui 9 metros é a altura. Muito tranquilo, muito básico. Vamos prosseguir. Então vamos dar continuidade, já vamos falar também sobre cones. E aí logo em seguida a gente fala sobre esfera. Vamos tentar falar num vídeo só. Então o cone. O cone, ele é uma figura geométrica espacial. Ele é classificado como um corpo redondo e ele possui uma base circular e uma superfície lateral que converge para um ponto chamado vértice. Então, se eu pegar aqui os segmentos que saem da base, todos eles vão aqui, ó, convergir para o vértice. Então, a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra no círculo C é denominado cone circular ou simplesmente cone. Negócio de clone. Cone. Tranquilo. Vamos então aos elementos. Temos a base, tá? Que é o círculo aqui embaixo, de raio R. Tem o vértice, que é o ponto V. O eixo, que nada mais é do que a reta que passa pela origem do círculo aqui e pelo vértice V. As geratrizes, que são os segmentos com a extremidade em V e na circunferência da base do cone. Então, aqui estão as geratrizes. E a altura do cone, que nada mais é a distância do vértice V até a base. Tranquilo? A classificação, esses nomes já são muito conhecidos. Cone oblíquo, quando o eixo não é perpendicular à base. E também o cone reto, quando o eixo é perpendicular à base. Quando ele é perpendicular, temos um cone reto. Quando ele não é perpendicular, temos um cone oblíquo. Então aí você consegue ver a diferença. O oblíquo é um pouco mais deitado e o reto é mais reto, o nome já diz. O cálculo da área da superfície total. A superfície total compreende a base e a superfície lateral. Assim, então a área total será a área da base, e a base aqui é um círculo, então a área da base será o quê? Pi r ao quadrado. E a área lateral, gente, é essa daqui, ó. É o π vezes o raio vezes a geratriz. Geratriz, que a gente viu aqui nos elementos, é os segmentos de reta que tem extremidade em V e em um ponto aqui da circunferência. Aí se você pegar o cone e desmontá-lo, tenho certeza que você já viu aquele chapéu de aniversário, e se tivesse uma tampazinha embaixo onde você encaixa na sua cabeça, você conseguiria desmontá-lo e aí você veria aquelas duas abas que se encontram, nada mais é do que a geratriz do cone. Então a área total será o quê? πr vezes r mais a geratriz. πr vezes r mais a geratriz. Continuando, a gente tem um cálculo da geratriz. Olha só. Se você pegar e traçar um plano que passa pelo vértice e aqui pelo centro da base, você terá aqui esse triângulo aqui. E aí nesse triângulo aqui nós temos a altura do cone, a geratriz e aqui o diâmetro da base, que no caso seria 2r, né? Já que o diâmetro é a metade do raio, ou melhor, já que o raio é a metade do diâmetro,
o diâmetro será raio mais raio, logo vai ser 2 vezes o raio. Portanto, aqui é raio e aqui também é o raio. A gente consegue estabelecer por meio do teorema de Pitágoras, onde temos aqui um triângulo retângulo, onde eu vou destacá-lo aqui, para que vocês consigam visualizar. Então, olha só. Aqui eu tenho raio, aqui geratriz e aqui H, que é a altura do cone. A geratriz é a minha hipotenusa, então fica assim. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. E aqui está a fórmula do cálculo da geratriz, certo? Vamos lá. Volume do cone. Lembra? O cone faz bico. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, aqui está desenvolvido, que aqui no caso seria a área da base, que é πr ao quadrado. Vamos então a alguns exemplos. Para um cone reto, que tem geratriz G com 5 centímetros e raio com 3 centímetros, calcular. Vamos calcular a área lateral. O cálculo da área lateral é igual a π vezes r vezes g. Aqui nós temos a letra A. Então, a área lateral será igual a π, r é 3, g é 5. Então, a área lateral será igual a 3 vezes 5, 15. 15 π centímetros quadrados. A área da base, a base é um círculo, e a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, a área da base será igual a π vezes o r, que é 3, ao quadrado. Portanto, a área da base será igual a 3 elevado ao quadrado, é 9 π centímetros quadrados. Letra C, pede a área total, que no caso é só a gente somar a área lateral mais a área da base. Porém, se a questão não tivesse pedido primeiro a área lateral e a área da base separadamente, que a gente calculou nas alternativas A e B, e se pedisse direto a área total, aí você teria que usar essa fórmula aqui, direto, ou poderia separar, fazer separadamente, não tem nenhum problema. A gente fez porque a questão estava pedindo. Porém, para ganhar tempo, você pode colocar direto nessa fórmula, que vai chegar no mesmo valor. Então vamos retornar. Então a letra C pede a área total, que é a área da base, mais a área lateral. E a área da base só uma vez, tá? Porque só tem uma base. A área da base é 9 π mais 15 π, que é a área lateral. A área total será igual 9 mais 15, isso aqui vai dar 24 π centímetros quadrados. Correto? Corretíssimo. Letra D. Quer saber a altura desse cone. A altura desse cone a gente vai descobrir pela fórmula da geratriz, que é geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. E aqui eu já vou colocar esse aqui e esse g ao quadrado aqui do outro lado, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Pronto, só substituir aqui de lugar um pelo outro. H ao quadrado é o que eu quero descobrir, mais r ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9. Isso é igual a 5 ao quadrado. 5 é o g, a geratriz, e 5 ao quadrado é 25. H ao quadrado é igual a 25 menos o 9. H ao quadrado será igual a 25 menos 9, será 16. Então, H será igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, a altura é 4 centímetros.
E aqui na letra E vamos calcular o volume desse cone. E o volume nada mais é do que a área da base, gente, vezes a altura, como ele faz bico, dividido por 3. O volume é igual. A área da base está aqui, 9. Já calculei. Vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Aqui eu posso fazer duas coisas. Ou eu multiplico esse por esse e divido por 3, ou eu posso fazer o pulo do gato na simplificação aqui, ó. Dá para mim dividir o 9 por 3 e eu consigo fazer isso porque aqui é uma multiplicação. Se fosse uma adição, não dava, tá? Então, dá para mim fazer. Fica aqui em cima 3 e aqui 1. Então, fica 3 vezes 4. Logo, o volume, gente, será 12. 12 pi. Tá, eu esqueci o pi aqui. E aqui também. Não cometam esse erro que eu cometi. Pronto. Então, volume igual a 12 pi centímetros cúbicos. Muito bem. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: para um cone reto com G igual a 10 centímetros e R igual a 6, calcule. Mesmo esquema da questão anterior, só o que muda é os valores. A letra A diz para a gente calcular a área lateral, e a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. A área lateral será igual π, o raio é 6, geratriz é 10, então a área lateral será igual a 60 π centímetros quadrados. Letra B, pede a área da base. A área da base, a base é um círculo, e a área do círculo é π r ao quadrado. Então a área da base será igual a π vezes r ao quadrado. R é 6, fica 6 ao quadrado. A área da base será igual 6 ao quadrado, 36. 36 π centímetros quadrados. Área total. A área total é só a gente somar. Vou fazer aqui embaixo porque tem espaço. A área total é 60, a área lateral mais a área da base. Então fica 96 π centímetros quadrados. Letra D, pede a geratriz, não, pede a altura. Então, pela fórmula da geratriz, já trocando um pelo lugar do outro, fica a altura ao quadrado mais r ao quadrado igual a g ao quadrado. H ao quadrado mais r ao quadrado é 6 elevado ao quadrado, e 6 elevado ao quadrado é 36. G ao quadrado é 10 ao quadrado, e 10 vezes 10 é 100. Portanto, h ao quadrado será igual a 100 menos 36. H ao quadrado será igual a 100 menos 36 é 64. Então, h será igual a raiz quadrada de 64, que é 8. Está aqui a altura. Cálculo do volume. O volume será igual a área da base vezes a altura. Como o cone faz bico, dividido por 3. A área da base será igual. Ou melhor, o volume será igual. A área da base, 36 vezes 8, dividido por 3. E aqui dá para fazer o pulo do gato da simplificação. Eu posso simplificar o 3 pelo 36 e eu estou esquecendo do π. Valeu, meu Deus. 36 π vezes 8. Então, continuando. Dá para me simplificar. 36 π dividido por 3. Isso aqui vai dar o seguinte: 12 π vezes 8. Então, 12 π vezes 8 será igual a 96 π centímetros cúbicos. Muito tranquilo, questão muito simples para fixar o conhecimento sobre cones. Então vamos para a última questão sobre cone, e aí a gente vai ver sobre tronco de cone, tá? É aí uma característica das pirâmides e dos cones.
onde tem o tronco de pirâmide, que a gente já viu, e o tronco de cone, que a gente vai ver depois dessa questão. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: determine o volume e a área total de um cone que tem 8 centímetros de altura e 6 de raio de base. O volume, gente, a gente calcula da seguinte forma: área da base vezes a altura, dividido por 3, porque o cone faz bico. O volume será igual à área da base. A base no cone é o quê? É um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Portanto, o volume será igual π vezes o raio é 6, 6 ao quadrado é 36, vezes a altura que é 8, dividido por 3, e aqui eu posso simplificar também. Ficará então, aqui vai dar 12, então fica 12 π vezes 8, logo o volume será igual a 96 centímetros cúbicos. Então vamos agora ao cálculo da área total. Observe que não pediu para mim calcular a área lateral, nem a área da base separadamente, já pediu logo para calcular a área total. Eu posso fazer isso separadamente? Pode sim. Mas como a gente já fez, vamos fazer um direto. E a fórmula para o cálculo direto da área total é a seguinte: πr vezes r mais g. A questão não deu o valor de g, a gente vai calcular separado aqui. G ao quadrado será igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Então g ao quadrado é altura ao quadrado 8 ao quadrado, que é 64, mais r ao quadrado 6 ao quadrado, que é 36. Então g ao quadrado será igual 64 mais 36 é 100, logo g será igual a raiz quadrada de 100, que é 10. Maravilha, então vamos ao cálculo da área total. π vezes r, que é 6, vezes r, que é 6, mais g, que é 10. A área total será igual a π vezes 6, vezes 6 mais 10 é 16. Logo, temos que a área total será igual a 6 vezes 16. Isso daqui vai dar 96 π centímetros quadrados. Então aqui eu tenho a área total e aqui o volume. Portanto, gente, terminamos aqui essa parte. É claro que a gente ainda vai falar sobre cone, tronco de cone, mas a gente terminou essa parte agora. Então a gente vai continuar falando sobre tronco de cone, e aí a gente vai ainda nesse vídeo falar sobre esfera. Tronco de cone. Então a ideia do tronco de cone é a mesma de tronco de pirâmide. É uma seção transversal que corta ali paralelamente à base desse cone, e aí a gente tem o tronco, que o volume desse tronco nada mais é do que o volume do cone todo, menos esse cone aqui pequeno, e aí a gente tem essa fórmula aqui para o cálculo do volume do cone, do tronco de cone. Tranquilo? É uma fórmula assim meio difícil de memorizar, mas a gente consegue. O volume do tronco é igual a π vezes r sobre 3, vezes raio da base maior, tá? Raio da base maior ao quadrado, mais raio da base maior vezes raio da base menor, que seria esse, mais raio da base menor, quer dizer, ao quadrado, tá? Então vamos a alguns exemplos. Eu já vou colocar logo a fórmula aqui. O volume do tronco é igual a π vezes a altura dividido por 3 vezes raio maior ao quadrado mais raio maior
vezes raio menor mais raio menor ao quadrado. Então vamos lá. Um reservatório suspenso tem a forma de um tronco de cone e foi gerado pela rotação completa de um trapézio retângulo em torno de um eixo T, como mostra a figura. Então, basicamente o que a gente fez é pegar esse trapézio aqui e rodá-lo aqui sobre esse eixo T. E aí gera esse tronco de cone aqui. Basicamente isso. Determinar o volume desse reservatório. Então aqui já me deu todas as medidas, valor de R maior, vou chamar assim, R maior 12, R menor 3 e altura 6. Então é só a gente fazer aqui a substituição. Volume será igual I vezes H, que é 6, dividido por 3, vezes R maior ao quadrado, no caso 12 ao quadrado, que é 144, 12 vezes 12, mais 12 vezes 3, que é R menor, dá 36, mais 3 ao quadrado, que é o Rzinho, 3 ao quadrado, que é 9, dá 9. Continuando aqui, o volume será igual. Π vezes 6, dá 6π, dividido por 3, fica 2π, vezes 144 mais 36 mais 9, dá 189. Então V é igual a 2 vezes 180, isso aqui dá 378 π. Não deu a unidade? Não. Então a gente deixa assim, esse é o volume em alguma unidade de capacidade de volume. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre geometria espacial, sólidos geométricos, vamos falar agora sobre a esfera. A esfera é um sólido gerado pela rotação de 360 graus de um semicírculo em torno de um eixo que contém o seu diâmetro. Então, tem-se esse semicírculo aqui, e quando ele é rotacionado em torno de um eixo onde está bem aqui centrado no seu diâmetro, né, no centro desse semicírculo aqui, gera-se então aqui essa esfera de raio R. E aqui a gente tem a área da superfície esférica e o volume da esfera. São fórmulas que a gente precisa memorizar. Vocês lembram que eu falei para vocês que a fórmula do volume dos sólidos geométricos, quando eles não fazem aquele bico, é a área da base vezes a altura. Quando tem um bico, como por exemplo na pirâmide no cone, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, tem um bico, divide por 3. Não tem, só a área da base vezes a altura. Já a esfera não dá para a gente fazer isso. É uma fórmula específica que a gente tem que memorizar. Então, o volume da esfera, 4 sobre 3, que eu posso escrever assim, 4π vezes r elevado ao cubo, dividido por 3. E a área da superfície é 4πr ao quadrado. Então, vamos ver isso em alguns exemplos. O volume de uma esfera é 32 decímetros cúbicos. Olha só, considerando o π aproximadamente igual a 3, determine a área da superfície esférica. Então a gente primeiro tem que, pela fórmula do volume, que é 4πr ao cubo dividido por 3, encontrar o valor de R para em seguida substituir aqui na área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado. Então vamos lá então. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou logo substituir aqui, que eu quero encontrar R, então vou logo jogar tudo isso aqui para o primeiro membro. 4πr ao cubo sobre 3 é igual ao volume. Então 4 vezes o π é 3, vezes R ao cubo, dividido por 3, isso aqui será igual a 32. E aqui eu posso cancelar esse 3 com esse,
vai facilitar, fica 4r ao cubo igual a 32. R ao cubo será igual a 32 dividido por 4. Então, R será igual, R ao cubo será igual a 32 dividido por 4. Isso aqui é 8. É 8. Então, fica R igual a raiz cúbica de 8. E aí, a gente vai encontrar um número que vezes ele mesmo 3 vezes dê 8. Aí, é só a gente fazer aqui a fatoração em fatores primos. 2 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 por 2, 1. Como é raiz cúbica, a gente vai pegar de 3 em 3. Então, aqui, o que se repetiu foi o 2. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2, ó, 3 vezes dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Logo, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, o raio dessa esfera é 2. Vamos então para o cálculo da área da superfície esférica. 4 vezes π, que é 3, vezes o r, que é 2 elevado ao quadrado. Então, a área dessa superfície esférica será 4 vezes 3, 2 elevado a 2, 4. Portanto, a área da superfície esférica será 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vezes 3 é igual a 48. Então, aqui 48 decímetros quadrados. Esse aqui, decímetro. Muito tranquilo, né? Vamos para a próxima. Uma esfera apresenta raio R igual a 4 decímetros. Determine a área da superfície esférica. Vamos lá. A área da superfície esférica será igual a 4π vezes R ao quadrado. A área da superfície será igual a 4 vezes R ao quadrado é 4 ao quadrado. Então vai dar 16π. Superfície esférica será igual a 4 vezes 16. 4 vezes 6, 24, leva 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Com 1, quer dizer, 6. É, com 2, 64. 64 decímetros, 64π decímetros quadrados. O volume, 4πr ao cubo dividido por 3. Volume, 4π, 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Dividido por 3. Fica, então, assim. 4 vezes 64. Então, fica 256π dividido por 3. Então, o volume será igual. 256 dividido por 3 será, então, 88π decímetros cúbicos. E aqui nós chegamos ao resultado do volume da área da superfície esférica e finalizamos mais esse vídeo. Para concluir, vimos vários tipos de sólidos geométricos, os mais importantes, suas classificações, fórmulas para cálculo de área e volume. Esses conceitos eles são fundamentais para entender o espaço ao nosso redor, questão de dimensões, e são aplicados em vários exemplos práticos, né? Obrigado por assistirem e até a próxima aula e bons estudos.